A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal EBD com Propósito 2. Aqui quem vos fala é nosso irmão Ari, diretamente do estado do Rio Grande do Norte, Parnamirim, para todo o Brasil, para todo o mundo. Você que está chegando aí no nosso canal, que não nos conhece, nós residimos aqui nessa cidade maravilhosa que é Parnamirim. Sou professor da Escola Bíblica Dominical, também coordenador aqui do ensino da Igreja Apolo aqui, Jardim América 1, a qual estamos com essa responsabilidade nesse ano. E também trazer essa responsabilidade da lição número 3, que vamos fazer uma retrospectiva dessa lição, que vai ser aplicada dia 18 de abril de 2021. As lições bíblicas desse segundo trimestre, cada lição ela vem trazendo mais ensino, mais educação para nós, mais desejo de aprender mais da parte da palavra do Senhor. E ela vem com o título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição, desse trimestre, é nosso pastor presidente aqui do estado do Rio Grande do Norte, Parnamirim, o pastor Elinaldo Renovati Lima. A nossa lição 3, que vai ser aplicada dia 18 de abril, me perdoe aí, tem como título Dons de Revelação. Muito importante esse dom que temos que buscar e desejar ter esse dom e o Senhor nos conceder. Então, os dons de revelação. O nosso textuário está escrito: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Essa faça tudo para edificação não é a sua edificação, a edificação da igreja, né? Do povo de Deus. A nossa verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, ou seja, do presente, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Olha, gente, essa verdade prática praticamente é o pano de fundo para nós começarmos a nossa lição número 3, que vai falar sobre os dons de revelação. Estamos vivendo, na nossa atualidade, muito engano, tempos marcados por muitos enganos, profecias que não se cumpriram, profetados na realidade que não se cumprem. Então, temos que ter esse cuidado de analisar tudo e ver o que está realmente correto ou não está correto. Então, nossa lição de número 3, ela vai tratar sobre esse assunto muito bacana, a qual vamos aprender muito, né? A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição e quer acompanhar, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo do 8 ao 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 8 ao 10, e também Daniel, no capítulo 2, versículo 19 ao 22. O objetivo geral dessa lição aqui, que os professores têm que alcançar, é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, que não são só esse aqui, tem alguns outros dons que vamos falar aqui. Os hinos sugeridos são 135, 387 e o 441. Eu quero lembrar para vocês que nós não relemos a lição, nós trazemos um resumo dentro do contexto da lição, para que você possa também se edificar mais ainda da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa retrospectiva dessa lição número 3 hoje, a nossa introdução, esses dons de revelação, eles são classificados, meus queridos, dentro dessa terminologia, porque esta está relacionado ao conhecimento, mas tal ciência não depende de atributos meramente humanos, ditos naturais, mas de Deus, que sobrenaturalmente descortina o desconhecimento, né? Nesta aula de hoje aqui, o teólogo pentecostal Stanley Roxton afirma que a maioria dos estudiosos classifica dons de 1 Coríntios do 12, o versículo 8 e 10, em 3 categorias. Dons de revelação, conforme listado por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que pode ser ciência, e discernimento de espírito, né?
Então vamos falar aqui sobre a palavra da sabedoria. Existem diferentes tipos de sabedorias. A sabedoria satânica, geralmente é empregada para o engano, a qual nós acabamos de falar sobre a verdade prática nos dias atuais, né? Com um propósito malignos. A principal característica da sabedoria satânica é a inveja e o sentimento faccioso que resulta na desunião. Confira aí em Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que está escrito: mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, do 14 ao 16. Teve a pretensão de ser maior do que Deus e de competir com ele em posição. Você pode ver em Ezequiel, capítulo 28, versículo também, número 12 ao 17. Depois que Deus colocou, meus queridos, Adão e Eva no jardim, Satanás semeou dúvidas no coração dos primeiros pais. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. E os conduziu para a queda, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo do 4 ao 5. Existem também a sabedoria humana, resultante da investigação, certo? Na verdade, a sabedoria se distingue do conhecimento. Este se caracteriza pelo acúmulo de informações, enquanto que aquele diz respeito à aplicação apropriada do conhecimento. É nesse sentido que os autores de Provérbios encaminham seus leitores à obediência no temor do Senhor. Essa palavra temor significa reverência no original, certo? Com princípio de sabedoria. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 7. É essa mesma sabedoria que Tiago diz que Deus dá a todos aqueles que o pedirem e a buscam. Tiago, capítulo 1, versículo número 5. O dom de sabedoria no grego é logosopia. Na introdução de Paulo aos Coríntios, é uma manifestação por meio da qual Deus responde através dos lábios do crente e uma necessidade de orientação que não pode ser realizada pelos meios naturais. A liderança da igreja pode conduzir o rebanho com a sabedoria que vem do alto para solucionar um problema, tal como aquele que resultou na escolha dos diáconos para o serviço na igreja, que está em Atos no capítulo 6, versículo 1, do 3 e o versículo 10. A igreja naquela época estava passando por uma grande tribulação, uma grande perseguição, e aonde começou através do Espírito Santo, batizar 120 crentes, começou a propagar o evangelho, expandir o evangelho, e chegou um tempo que as pessoas estavam, muita gente, não tinha como os apóstolos ficar cuidando da palavra e desse povo. Então, houve um momento em qual separe aí homens cheios do Espírito Santo para esta obra, a qual foi escolhido os diáconos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Por isso, esse dom é manifesto através de uma palavra, isto é, de uma expressão que nos é intuída sobrenaturalmente diante de um acontecimento ou uma interrogação. As respostas que Jesus deu aos seus opositores durante seu ministério público exemplifica a manifestação desse dom. Ao ser interrogado pela mulher samaritana a respeito do lugar correto para adoração, Jesus respondeu que os verdadeiros adoradores são buscados por Deus e que esses o fazem em espírito e em verdade. João, no capítulo 4, versículo 24. Existem várias passagens ao longo dos evangelhos que Jesus se utiliza da palavra sabedoria. Primeiro, pedido de partilhar de herança de um irmão, Lucas, no capítulo 12, versículo número 13.
Segundo, a indagação sobre a validade do batismo de João, lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 25. Terceiro, questão a respeito do pagamento do tributo a César, lá em Mateus 22, 21. Quarto, debate sobre a ressurreição dos mortos, em Mateus 22, 32. Deus pode usar os irmãos da igreja para responder às perguntas de crentes e descrentes diante das situações adversas, assim como fez com Felipe, quando questionado pelo eunuco a respeito da salvação, que está lá em Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 30. Palavra de conhecimento. Esse dom diz respeito à ciência, ao conhecimento de algo em ocorrência ou que está para acontecer. Trata-se de uma manifestação de consciência que não poderia ser sabida pelas vias naturais, por meio da investigação ou pesquisa. Esse conhecimento não é educacional, resultado de estudos, nem mesmo o bíblico. Evidentemente, não devemos nos opor à análise do texto bíblico. Uma exégese apropriada evita equívocos. Evidentemente, não devemos opor a esses análises, desses textos bíblicos. Evita equívocos interpretativos e o surgimento de heresias no seio da igreja. Afinal, Deus é a fonte do conhecimento espiritual. Ninguém pode saber que Ele é, a menos que Ele mesmo queria se revelar. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e o 13 e 9. Quando estamos estudando a Bíblia, considerando os princípios da interpretação, dependendo do Espírito Santo, estamos conhecendo o que nos foi revelado na palavra, que é inspirada pelo Espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Mas o dom da palavra, do conhecimento, no grego é logos kinoseos, é uma expressão instantânea, resultado de uma revelação do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo número 8. Devemos partir do pressuposto que Deus é onisciente, que por este motivo Ele, todas as coisas é possível edificar. Exemplo no ministério de Jesus, da manifestação da palavra do conhecimento, Ele tinha revelação de fatos que estavam ainda para acontecer. Não precisava que alguém lhe dissesse determinados assuntos, nem mesmo a respeito das pessoas, que nem está lá em João 2,25. Jesus conhecia seus discípulos, por isso revelou-se que Lázaro estava doente, mas que tal enfermidade não seria para a morte, que nem está lá em João, no capítulo 11, versículo 4, 11, que vai falar sobre a história do nosso irmão Lázaro. Os discípulos questionaram a respeito da sua morte, mas ele sabia desde o princípio que se fazia necessário padecer, morrendo e ressuscitando dentre os mortos, lá em Mateus 16, 21. Antes da Páscoa, Jesus enviou seus discípulos a uma aldeia, a fim de trazerem um jumentinho, no qual adentraria a cidade de Jerusalém. Você pode conferir lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 2. Ele os enviou também para prepararem o lugar da Páscoa, dando orientações a respeito que foram encontrados tal como ele o dissera, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo do 8 ao 13. Quando Jesus encontrou Pedro, edificou-o como um futuro pescador de homens, em Lucas 5, 8 do 10, e João, do 1 ao 42. Também se expressou em revelação a Natanael como um homem que não havia tolo, em João 1, 47. Na conversa com a mulher samaritana, ele revelou que ela tinha 5 maridos e o que tinha naquele momento não lhe pertencia. João no 4, versículo 18 e o 18 capítulo. Antes de ser crucificado, após ter sido preso pelas autoridades, Jesus antecipou a Pedro que este o trairia, em Lucas 22, 34. Como Cristo decidiu esvaziar-se da sua glória, em Filipenses 2, 7, não da divindade, fez uma opção de defender do Espírito Santo em seu ministério terreno, atuando através da capacitação do Espírito Santo.
Lucas, no capítulo 4, versículo 1 ao 18. Discernimento de espírito. Olha, esse dom ele é muito importante. Todos são importantes. Se lembra que a gente falou do engano? Discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo para identificar manifestações que não procedem de Deus. Olha aí. Nada tem a ver com o julgamento humano, não. Partindo do critério analítico, fundamentado na psicologia, há quem pense que o dom de discernimento de espírito serve para identificar as falhas dos outros, mas não é. O que é uma antecipação de pensamento alheio, com base em técnicas humanas ou satânicas. O dom de discernimento de espírito, no grego é diakrishi, pneumaton, é uma habilitação sobrenatural que permite a identificação da natureza e do caráter dos espíritos. Não podemos esquecer que Satanás pode se transformar em anjo de luz para difundir o engano, inclusive dentro da igreja. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. Estamos diante de uma batalha, meus queridos espirituais. Portanto, precisamos estar preparados inicialmente com toda a armadura de Deus para vencer as hostes ciladas do maligno, que tem Paulo escrevendo a Efésios, no capítulo 6, versículo do 11 ao 12, fala sobre essa armadura. Para tanto, devemos cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés para a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Efésios, no capítulo 6, vai falar sobre isso. Precisamos, para vencer essas hostes satânicas, permanecer atentos quanto ao Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, em Efésios 2:2. E saber que o Espírito do Anticristo está presente no mundo. Você vai ver a epístola de 1 João no 4, do 1 ao 13, que vai falar sobre isso. Existem manifestações desses dons no ministério de Cristo. Ele revelava que seus opositores agiam pelo espírito do diabo. Lucas, no capítulo 13, versículo número 11 ao 16, você pode conferir que algumas enfermidades eram provenientes de opressão maligna. Mateus, no capítulo 12, o versículo 22, você vai ver o que nós estamos falando para você, né? E Marcos, no capítulo 9, versículo 25, também Lucas 8, 29. Paulo, que foi usado pelo Espírito para revelar que havia um espírito de adivinhação em uma jovem em Filipos, em Atos, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, admoesta aos crentes através da epístola a Timóteo quanto às falsas doutrinas dos últimos dias, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O engano na igreja pode ser identificado através do ensinamento bíblico. Por isso, Paulo instrui a Timóteo a ensinar, em 1 Timóteo 4,11. Mas em alguns casos, de modo sobrenatural e instantâneo, o Espírito Santo pode capacitar a igreja a identificar uma atuação enganosa. Isso evita que a igreja seja conduzida ao erro e se deixe levar pelo ensino dos falsos mestres que querem desvirtuar o rebanho de Deus, que está lá em Atos, no capítulo 20, versículo número 30. A nossa conclusão aqui, que podemos falar em relação dessa retrospectiva, dessa lição que vai ser aplicada próximo domingo, dia 18, os dons de revelação são imprescindíveis para a igreja cristã. Por meio deles, somos capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para responder às indagações que nos são postas através dos opositores da fé. Esse mesmo Espírito, meus queridos, também pode nos capacitar para conhecer realidades que não poderíamos pelas vias naturais. Isso é importante para demonstrar para os descrentes que Deus conhece todas as coisas. Por fim, o Espírito Santo, em algumas circunstâncias, pode dar aos crentes a capacitação para identificar o engano, evitando assim que sejamos desencaminhados pelos falsos mestres que são guiados por Satanás e suas
hostes celestes. Queridos, queremos agradecer a Deus por tudo que tem feito o nosso Senhor, né? A qual você tem que entender que precisamos buscar esses dons. Os dons de revelação. Os dons de revelações, eles estão aí para abençoar a igreja do Senhor, fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que as coisas irão fluir e fluir muito mais. Então, a Bíblia do Estudo Pentecostal, em 1991, na página 1756, define esse dom como uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. A revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo é aplicada a uma situação ou problemas específicos. Atos, no capítulo 6, versículo número 10. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui mais para mim, aqui, tá? Meu requisito que eu estou fazendo aqui. Muito bem, é isso mesmo. Deixa eu só diminuir mais aqui a minha coisa aqui. Pronto, bem. Então, é o que nós estamos vendo nesses dias atuais. Então, todo cuidado, tudo o que podemos fazer é buscar mais esses dons. A palavra do conhecimento ou da ciência, a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com ao de profeta. Então, tudo aí está para nós aprendermos. Então, queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nesse canal. Fizemos aqui uma retrospectiva na questão da lição de número 3, a qual é muito importante você estudar. E também queremos agradecer aos inscritos, aqueles que já se inscreveram no nosso canal. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, dá aquele joinha, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações quando nós postar vídeos, e eu tenho certeza que você vai estar ajudando o canal e pessoas para ter mais conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando para vocês que vamos colocar aqui a partir de segunda-feira na leitura diária já o questionário da lição e também a dinâmica para você interagir com seus alunos na lição de número 3. Então, Deus abençoe a todos vocês. Nosso muito obrigado. Estaremos de volta aí já na próxima semana com a lição de número 4, que eu tenho certeza que será tudo feito para a honra e agora do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que amanhã, segunda-feira, não deixa de conferir a nossa leitura diária em prol da Escola Bíblica Dominical. Tchau, gente. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.